Às vezes, é preciso se afastar do mundo para se aproximar de si mesmo. E quando eu me afastei, eu pensei em algo que me marcou e eu nunca esqueci. Em 1971, o astronauta Edgar Mitchell estava voltando da Lua. Ele foi nada menos que o sexto homem a pisar na Lua. Pensa por um instante no que isso significa. Não era apenas uma viagem de retorno. Era o ser humano regressando depois de ter estado a mais de 380 mil quilômetros da Terra, trazendo no corpo o silêncio da imensidão e na mente a experiência de ter visto o mundo de um lugar que quase ninguém jamais viu. Sentado na cápsula da Apollo 14, cercado pelo som constante dos sistemas da nave, pela vibração leve do módulo e pela escuridão absoluta do espaço, ele olhou pela pequena janela e viu a Terra. Pequena, silenciosa, flutuando no vazio. Viu não como continentes, não como países, não como ruas, pessoas ou problemas, mas como uma presença inteira. Um pálido ponto azul, delicado, cercado por uma escuridão sem fim. E foi nesse instante que algo dentro desse astronauta mudou, não como quem perde algo, mas como quem de repente deixa de enxergar a realidade do mesmo jeito. Mitchell descreveu esse momento como uma explosão de consciência, um sentimento de unidade profunda, quase como se todas as divisões que usamos para organizar a vida deixassem de existir. As fronteiras, as diferenças, os conflitos, tudo aquilo que aqui embaixo parece enorme, de repente parecia pequeno demais diante da imensidão real. Como se visto de longe, o mundo revelasse uma verdade mais silenciosa, que tudo está conectado de alguma maneira. Mas daqui de baixo, cada problema parece ocupar o espaço de um horizonte inteiro, uma conversa, uma decisão, uma expectativa, uma meta. Mas imagine olhar para tudo isso a partir daquela distância, daquele silêncio, daquele ponto onde a Terra cabe inteira dentro de uma janela. Talvez, naquele momento, ele não estivesse apenas vendo o planeta. Talvez estivesse vendo a fragilidade e a beleza de tudo que chamamos de vida. Todos os amores, as histórias, todos os medos, toda a humanidade. Tudo reunido em um único ponto luminoso. E talvez tenha sido isso que o transformou. A parte mais fascinante dessa história é que talvez você pode estar experimentando algo parecido com o que aconteceu com ele. Às vezes tudo muda quando você se afasta por um instante do barulho do mundo, porque a distância não muda apenas o que vemos, ela muda o tamanho que as coisas têm dentro de nós. A Terra gira em silêncio e, vista daqui de cima, tudo muda de tamanho. Tudo aquilo que parece urgente fica pequeno. Carl Sagan descreveu a Terra como um grão de poeira suspenso num raio de sol. Tudo aquilo que chamamos de vida, as cidades, as pessoas, os encontros, os planos, as lembranças, tudo acontece nesse pequeno ponto luminoso. E de certa forma, isso tem algo profundamente libertador, porque nos lembra que nem tudo precisa girar ao redor da nossa própria perspectiva, nem tudo precisa ser interpretado como definitivo. Existe uma leveza em perceber que fazemos parte de algo imensamente maior do que nós, como se por um instante o ego cedesse espaço para a simples contemplação. Mas é curioso, mesmo quando a vastidão lá fora nos convida à humildade, existe um universo que continua infinitamente próximo, um universo interior, a sua mente. Porque enquanto o mundo lá fora cabe num ponto distante, por dentro, um único pensamento ainda pode ter um peso maior do que a própria realidade. Se você pensa demais, você sabe exatamente do que eu estou falando. A mente não desliga, mesmo quando tudo está em silêncio. Ela continua, revisitando o que já aconteceu, ensaiando o que ainda nem aconteceu,
tentando entender, explicar, prever, como se cada detalhe da vida fosse um problema que precisa ser resolvido. Em 2020, pesquisadores mediram algo que quase ninguém para pensar: quantos pensamentos atravessam a nossa mente ao longo de um único dia. O número estimado foi surpreendente: cerca de 6.200. 6.200. Agora, pensa no que isso realmente significa. Desde o momento em que você acorda, antes mesmo de sair da cama, a mente já começou. Que horas são? O que eu tenho que fazer hoje? Aquela conversa de ontem, o que será que ele quis dizer? Preciso lembrar disso. Será que isso vai dar certo? E sem perceber, um pensamento já chama outro. Uma lembrança puxa uma possibilidade chama uma interpretação se transforma numa ideia. E quando você olha, já se passaram 40 minutos e nada aconteceu do lado de fora, mas por dentro o mundo inteiro já se moveu. O mais curioso é que boa parte desses pensamentos nem está ligado ao que está acontecendo agora. Muitos voltam ao que já passou, outros se adiantam ao que ainda nem chegou. A mente revisita, projeta, compara, imagina, ensaia futuros que talvez nunca aconteçam, reeditando cenas que já terminaram, e talvez seja exatamente aí que começa o cansaço silencioso. Não porque pensar seja ruim, pensar é uma das experiências mais extraordinárias de estar vivo. O ponto é que, às vezes, a mente tenta transformar tudo em algo a ser compreendido. Tudo vira análise, tudo vira significado, tudo parece pedir uma conclusão, mas nem tudo foi feito para ser resolvido. Algumas coisas foram feitas apenas para serem vividas. Uma conversa não precisa ser dissecada. O silêncio não precisa esconder uma mensagem. Um olhar nem sempre carrega um enigma. Porque perceber mais não é apenas entender mais, é notar nuances, é capturar o que foi dito, é perceber a mudança sutil no tom de voz, é sentir a atmosfera de um momento, é encontrar significado até mesmo onde talvez exista apenas simplicidade. E isso, quando não encontra descanso, começa a ocupar espaço demais dentro de nós. É como se cada detalhe pequeno ganhasse o tamanho de uma sala inteira. É uma frase que ecoa por horas, aquela autocrítica que insiste em te perturbar. Uma lembrança que retorna várias vezes ao longo do dia. Uma possibilidade futura começa a parecer mais real do que o próprio presente. E talvez a coisa mais preciosa que você vai perceber ao longo deste vídeo seja essa: nem todo pensamento que passa pela sua mente está pedindo uma resposta. Você não é seus pensamentos. A mente os cria automaticamente. E entender isso muda a forma como você habita a própria consciência. Sêneca, um filósofo romano que viveu há 2000 anos, escreveu algo que ficou ecoando por séculos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. 2000 anos atrás. E continua sendo um dos problemas mais comuns do ser humano. Se você já passou por isso, já sofreu mais na imaginação do que na própria realidade, comenta aqui embaixo. Pode ser uma palavra, pode ser só um "eu entendo". Agora olha isso. Daqui de cima, tudo está tão calmo. Neste segundo, tudo em silêncio, mas a mente continua correndo. Ela sempre corre. E talvez o problema nunca tenha sido pensar demais. Talvez seja não saber onde o pensamento termina e o momento começa. Porque a mente, quando não encontra um lugar para repousar, começa a se expandir sobre tudo. Uma ideia chama a outra, uma lembrança desperta uma interpretação, uma possibilidade puxa uma preocupação. E pouco a pouco, o instante presente vai ficando cada vez mais distante. Não porque ele desapareceu, mas porque o pensamento ocupou todo o espaço. E então aquilo que poderia ser clareza vira excesso, aquilo que poderia ser percepção vira ruído, aquilo que poderia ser profundidade vira sobrecarga. Mas essa mesma mente,
quando aprende a retornar ao agora, muda completamente de natureza. Ela deixa de girar em torno de si mesma e passa a observar, a sentir, a perceber com mais nitidez. Pensar por si só nunca foi o problema. O problema é quando o pensamento não encontra repouso, quando ele continua girando, como um satélite preso na própria órbita. Talvez o que o Edgar Mitchell viu da janela não tenha sido apenas a Terra. Talvez ele tenha visto o quanto somos pequenos, frágeis comparados à imensidão do universo. E, curiosamente, talvez essa não seja uma ideia que diminui, talvez seja justamente o contrário, porque quando você percebe a sua pequena escala diante de algo tão vasto, muitas coisas deixam de parecer tão pesadas. O que parecia definitivo revela-se apenas um capítulo, o que parecia enorme encontra contexto, e aquilo que ocupava toda a sua atenção passa a dividir espaço com algo maior, a consciência de fazer parte de um todo. Existe uma beleza silenciosa em saber que a vida não gira apenas ao redor das nossas preocupações imediatas. Há estrelas nascendo, planetas seguindo órbitas perfeitas, luzes que levaram milhões de anos para chegar até nós. E ainda assim, aqui estamos, respirando, sentindo, vivendo este breve e extraordinário intervalo de existência. Talvez a grandeza da vida não esteja em sermos grandes, talvez esteja justamente em sermos parte de algo imenso, antigo, misterioso, belo, porque a fragilidade não é um sinal de fraqueza, ela é muitas vezes o que torna tudo precioso. E talvez ao olhar para essa vastidão, Mitchell tenha percebido algo que todos nós esquecemos de vez em quando. Não precisamos carregar o mundo inteiro dentro do nosso peito. A existência já é algo grande o bastante. O papel da vida talvez não seja sustentar tudo, talvez seja atravessar cada momento com um pouco mais de presença, um pouco mais de admiração. No fim, talvez não sejamos pequenos demais, talvez sejamos exatamente do tamanho certo para sentir o milagre de estar aqui. E talvez seja isso que realmente muda tudo. Você percebe que nem tudo gira ao redor da sua experiência imediata, e isso, ao contrário do que parece, não é desconfortável, é libertador, porque de repente uma conversa deixa de parecer definitiva, uma falha deixa de parecer identidade, um pensamento deixa de parecer verdade, tudo volta a ser apenas o que é, um momento, uma parte, um fragmento, não o todo. Talvez a verdadeira quebra seja essa. O universo não nos mostra que somos pequenos. Ele nos lembra de que não somos o centro. E existe uma paz imensa em perceber isso. Porque quando você deixa de colocar tudo no centro da própria mente, a vida volta a respirar. E quando a vida respira, você respira junto. Não aquele respirar automático que acontece sem que você perceba, mas um respirar consciente, presente, como se pela primeira vez em muito tempo você realmente estivesse aqui. Porque existe uma diferença sutil entre estar vivendo e estar apenas passando pelos dias. E na maior parte do tempo a gente nem percebe quando atravessa essa linha. A mente segue ocupada, os dias seguem rápidos, as horas se acumulam e quando você olha para trás, tudo parece ter acontecido meio longe, como se você tivesse estado presente fisicamente, mas não completamente ali. Talvez seja por isso que momentos simples, quando realmente sentidos, têm algo de tão marcantes. Um pôr do sol que você observa sem pressa, uma conversa que não precisa ser apressada, um silêncio que não precisa ser preenchido. São nesses instantes que a vida deixa de ser um conceito e volta a ser uma experiência. E é curioso porque nada disso exige que o mundo mude. O mundo continua exatamente o mesmo.
os compromissos continuam, as responsabilidades continuam, os problemas continuam existindo, mas algo dentro de você se reorganiza. Como se de repente você não estivesse mais tentando resolver tudo ao mesmo tempo, como se nem tudo precisasse ser respondido agora, como se nem tudo precisasse ser carregado. Existe uma leveza em perceber que você pode soltar, não abandonar, não ignorar, mas soltar o excesso de controle, a necessidade de antecipar, de prevenir, de garantir, porque no fim, quantas das coisas que você pensou demais realmente aconteceram do jeito que a sua mente imaginou? E quantas delas simplesmente passaram e nunca se concretizaram? A mente tenta proteger, ela tenta evitar erros, tenta prever cenários. Mas nesse processo, muitas vezes, ela cria um volume de realidade que nunca chega a existir. E é aí que o cansaço nasce. Não do que aconteceu, mas do que foi imaginado repetidas vezes. Talvez descansar não seja apenas parar o corpo. Talvez, principalmente, seja permitir que a mente não precise continuar correndo sem direção. Não é sobre mandar os pensamentos embora, não é sobre silenciar tudo de uma vez, é sobre mudar a relação com aquilo que aparece. Um pensamento surge e pela primeira vez você não segue ele, não desenvolve, não alimenta, apenas percebe e deixa passar. Como nuvens atravessando o céu, elas não pedem para ser seguradas, elas não precisam ser explicadas, elas simplesmente passam. E aos poucos, o espaço entre um pensamento e outro começa a aparecer, pequeno no início, quase imperceptível, mas suficiente. Suficiente para que você note que existe algo muito além da mente. Existe um lugar em que você observa, que percebe, que está presente antes mesmo de qualquer pensamento surgir. E talvez seja esse o ponto de repouso que faltava, não um lugar fora, mas um lugar dentro. Porque no fim, você não precisa sair da Terra para enxergar tudo de outra forma. Você não precisa estar a 384 mil quilômetros de distância. Às vezes basta um pequeno afastamento interno, um passo atrás, um instante de silêncio, um momento de presença. E de repente, aquilo que parecia tão grande começa a encontrar um verdadeiro tamanho. Não porque perdeu importância, mas porque deixou de ocupar tudo. A vida continua acontecendo, mas agora com espaço. Espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para simplesmente estar. E talvez essa imagem da Terra, vista de longe, tenta nos lembrar o tempo todo de que no meio de toda essa imensidão, de todos os pensamentos, todas as histórias, existe sempre um lugar silencioso onde tudo pode por um instante descansar. E esse lugar sempre esteve aí. E se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui dentro, talvez valha a pena continuar esse caminho, porque esse tipo de consciência não aparece de uma vez só, ela se constrói aos poucos, em camadas, em pequenos lembretes ao longo do tempo. Então se você quer mais conteúdos assim, que te façam desacelerar por dentro, enxergar com mais clareza e principalmente voltar para si mesmo, se inscreve no canal. E se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, deixe um comentário, pode ser simples, uma palavra ou só um eu gostei. E se você sentiu que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha, porque no meio de tanto barulho, talvez o que alguém mais precise agora seja exatamente um pouco de silêncio. A gente se vê no próximo vídeo.